Azwanga bomwana papai. Na omnisciência de Deus, no coração de Deus, se assim me permitam dizer, né? Deus decide separar esse povo dentre outros povos, para que fosse um povo especificamente exclusivo para Ele, para que fosse um povo com um determinado objetivo de se separar de outros povos, ser diferente dentre todos os povos. Israel era um povo chamado por Deus e guiado por Deus, mas em função de um representante. A Bíblia vai nos ensinar que na medida que Deus separa Israel dentre outros povos, Deus coloca um responsável, um representante, homens, para que através dele guiasse o povo, ou seja, ele fosse o canal de transmissão de toda a orientação que Deus daria para o povo seguir. Só que a história que nós lemos, a Bíblia vai nos ensinar, a partir do capítulo 6, no versículo 1, se os irmãos já leram a história, né, os irmãos vão entender que Israel, de tanta maldade que cometia diante da face de Deus, de tanto pecado, de tanta abominação que cometia diante da presença do Senhor, Deus se irrita com ele, Deus se frustra com o povo de Israel. De tal maneira que nós temos constatado também dia após dia, tanto em nossas casas como nos lugares laborais de trabalho, nas escolas, enfim, quando a gente chama atenção ou passa princípios, né, a uma determinada pessoa e essa mesma pessoa não cumpre com esses princípios, a gente chega num ponto que se farta com essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa a quem nós incumbimos um certo princípio não está seguindo. Então, muitas das vezes a gente fala, epa, eu falei tanto que ele não está me ouvindo, então que ele próprio caminha desse jeito. Então, a história começa a nos remeter a esse tipo de situação. Deus coloca os princípios ao povo de Israel para não se unir com outros povos pagãos. Deus coloca a princípio ao povo de Israel para não adorar ídolos. Deus coloca a princípio ao povo de Israel para andar segundo a orientação de Deus. Só que a Bíblia vai nos ensinar que durante o percurso de Israel, durante a trajetória de Israel, da terra prometida, ou seja, da libertação do Egito, com o objetivo de chegar até a terra prometida, durante todo esse processo, Israel sempre se comportava mal diante da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que Israel fez mal diante da presença do Senhor, de maneira que Deus se irou com isso e fez com que os midianitas atacassem Israel. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui. Acredito que na medida que eu estarei a explicar as histórias, também estarei já a pregar. Aleluia. Para não levar muito tempo. Todas as vezes que nós quebramos um princípio de Deus, aleluia, todas as vezes que nós deixamos de seguir um certo princípio que Deus nos orienta, é claro que boa coisa não vem ao nosso favor, aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que Israel se aparta dos princípios do Senhor. Israel deixa de viver a orientação do Senhor. E quando Israel deixa de ver os princípios do Senhor, Deus abandona também Israel, ou seja, Deus deixa de se importar com Israel, de maneira que todos os inimigos que Israel tinha se achegaram a ele e começaram a afrontar Israel. Então Israel começou a viver em grande turbulência, em grande dificuldade. Era muito sofrimento que Israel vivia. Por quê? Porque deixou de seguir a orientação de Deus, porque deixou de viver os princípios que Deus dava. Por quê? Israel era um povo dependente de Deus. Deus era o comando, era a fonte de inspiração. Deus era tudo de Israel. Então Israel, quando decide abandonar a fonte, Israel perdeu a direção. Por quê? Porque abandonou a fonte. Aleluia. Quando você deixa de seguir a fonte, você perde a direção. Porque a fonte é quem te guia, a fonte é que te orienta, a fonte é que te caminha. Então Israel abandonou a fonte, deixou de viver segundo a orientação que a fonte lhe concedesse que ele vivesse. A Bíblia vai dizer que Israel começou a passar por uma grande turbulência, uma grande dificuldade. Era uma enorme, guerra que Israel enfrentava, de maneira que tudo aquilo que eles possuíam, tudo aquilo que eles plantavam, trabalhavam para ter como sustento encheu. A Bíblia vai contar que
dias após dias, os midianitas, os amalequitas e o povo de Oriente surgiam, e quando surgiam, eles tragavam tudo que Israel já ganhava, tudo que Israel plantava, tudo que Israel colhia. Eles pegavam e levavam aquilo, seus bois, tudo, levavam aquilo, de maneira que eles ficavam sem nada. E a Bíblia vai dizer, a história vai continuar, que com o tempo, Israel já não suportava isso. Até que um dia, eles decidiram se chegar diante da presença do Senhor. Os primeiros versículos do capítulo 6, a Bíblia vai dizer que um certo dia o povo de Israel decide voltar-se para Deus, reconhecer que eles falharam, reconhecer que eles pecaram e que precisavam se arrepender, reconhecer que eles quebraram princípios que o Senhor havia dado. E a Bíblia vai dizer que quando eles se levantam para clamar ao Senhor como socorro, a Bíblia vai dizer que Deus atende o clamor. Aleluia. Por isso que a Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 33, versículo 3: clame a mim e eu te responderei-te. Aleluia. Clame a mim e eu te responderei-te. Anunciarei-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Salmos 55, se a memória não me engana, a Bíblia vai dizer no versículo 17, se a memória não me engana, a Bíblia vai dizer que invoca-me no dia de angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Então Deus está sempre presente em meio à situação que a gente passa. Deus está sempre ali, independentemente da situação que a gente enfrenta ou encara, Deus está sempre por perto. Aleluia. É nossa responsabilidade clamar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que pegaram todos os apóstolos e levaram preso, ou seja, pegaram Pedro, pegaram João e eles colocaram preso. Um certo dia pegaram Tiago, mataram Tiago, apenas restou Pedro na prisão. A Bíblia vai nos ensinar no livro de Tiago, ou seja, no livro de Atos, que a igreja ficou toda reunida na casa de uma irmã, começaram a interceder a favor de Pedro. E a Bíblia vai dizer que Deus decide enviar um anjo até a prisão de Pedro, liberta Pedro da prisão e Pedro é livre. Aleluia. Aonde tem um povo que clama, Deus sempre atende. Aleluia. Deus sempre concede resposta ao clamor do seu povo. Aleluia. Então Deus atende a oração de Israel, Deus atende ao pedido de Israel. Só que era necessário com que Deus usasse alguém para libertar Israel. Como era uma fase de carne por carne, sangue por sangue, ou seja, era uma fase que havia guerra constante em Israel, era luta entre soldados, era necessário mesmo pegar katana, era necessário pegar armas para se combater a guerra naquela fase. Diferente dessa fase, que o apóstolo Paulo vem nos ensina que a nossa luta já não é mais contra carne e sangue. Aleluia. Se antigamente eles lutavam entre si com armas de fogo, com espada, atualmente já não é a nossa luta do mesmo modo. Aleluia. A nossa luta atualmente, conforme o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, versículo 11, 12 e mais abaixo, a Bíblia vai dizer que nossa luta agora é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo. Aleluia. Ou das potestades. Aleluia. Quer dizer que a tua luta atualmente não é contra o teu irmão. Aleluia. A tua luta não é contra teu irmão. Aleluia. A tua luta é contra os seres espirituais. Aleluia. Aqueles seres os seres da maldade que procuram criar corações endurecidos por parte da população. Aleluia. Então precisamos estar alerta e estarmos atentos para saber com quem temos lutado. Aleluia. Porque a tua luta não é com o teu próximo. Então Deus olha para Israel, olhando na situação em que Israel vivia, olhando na dificuldade que Israel vivia. Deus chega para Israel, no povo de Israel, e decide escolher um homem para lutar a favor dele, ou seja, para que através desse homem Israel fosse libertado. E a Bíblia vai dizer que um certo dia o anjo do Senhor apareceu a um homem chamado Gideão. Aleluia. A Bíblia vai contando a história que Gideão, num certo dia, estava malhando o trigo no lagar. Primeiro que Gideão estava malhando o trigo no lugar errado. Como assim no lugar errado? O lugar onde Gideão estava malhando o trigo era um lugar que se fazia uva, para o vinho naquela fase. Era um lugar, espécie de cova,
que depois dele malhar o trigo, ele pegava aquele trigo malhado e colocasse naquele buraco, a fim de que quando os midianitas, os amalequitas, o povo de Oriente viessem de novo guerrear contra Israel, encontrasse todo o trigo malhado escondido, não levasse aquele trigo. Essa é a razão que a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor encontra Gideão malhando o trigo no lagar. Quer dizer que quando o anjo do Senhor apareceu diante de Gideão, a Bíblia vai dizer que o anjo apareceu diante de Gideão e fala para o Gideão o seguinte: varão valoroso, o Senhor é contigo. A primeira questão que remete Gideão é se perguntando como assim, né, que o Senhor é conosco? Se o Senhor é conosco, como é que nos surgiu tantas essas dificuldades que nós temos vivido? Aleluia! Amém. Se o Senhor é conosco, como é que temos encarado todas essas turbulências? Guerra dali, fome dali, miséria dali. Mas o Senhor é conosco. Como assim? Nós ouvimos histórias diversas diante de nossos pais, das maravilhas que o Senhor fez ao nosso povo quando o Senhor tirou do Egito até o lugar onde nós estamos. Mas o Senhor aparece e diz que o Senhor é comigo. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor orienta para Gideão: Gideão, vai nessa tua força, aleluia. Tu livrarás Israel de uma maneira inexplicável. Então, Gideão olha dentro de si, olha em volta de si, em função da tribo que ele possuía, e ele responde para o anjo: como assim? A minha tribo, a tribo que eu pertenço, é a mais pobre. E eu sou filho mais pequeno dentre meus pais. Como é que eu terei a capacidade de livrar Israel? E a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor diz a Gideão: Gideão, eu sou contigo. O versículo 16, a Bíblia vai nos ensinar que Gideão, ele pede uma confirmação se aquilo era de Deus ou não. Tá bom, se na verdade é de Deus, essa missão é de Deus, essa orientação é de Deus, a confirmação é de Deus, tá bom, anjo do Senhor, fica mesmo ali, enquanto que eu vou preparar um holocausto, um banquete para ti, a fim de que quando eu chegar eu queime esse incenso para ti. A Bíblia vai dizer que Gideão sai e pega o holocausto com o objetivo de oferecer ao anjo. Chega, ele prepara tudo, e a Bíblia diz que o anjo lança fogo no holocausto que Gideão preparou. O tempo que Gideão saiu, deixou um anjo ali. Quando voltou, encontra Gideão com o anjo no mesmo lugar. Primeira confirmação. A história vai contar que Gideão pediu 3 sinais, se era de Deus ou não. Aleluia. Eu quero falar com os irmãos nesta manhã sobre o seguinte tema: vai nessa tua força e usa o que tens. Aleluia. Vai nessa tua força e usa o que tens. Primeiro que a gente está vivendo uma fase muito crítica, porque nós estamos numa fase que, primeiro, para se trazer temas diante da igreja, você precisa ver o próprio tema que você quer trazer. Aleluia. Porque as pessoas ultimamente já não querem ouvir sobre arrependimento, as pessoas já não querem ouvir sobre salvação, as pessoas já não querem ouvir vai pregar o evangelho com o objetivo de resgatar o perdido. As pessoas já não estão preocupadas em querer chegar e falar sobre o reino do céu, sobre a essência do reino do céu, sobre manter um compromisso com o reino do céu. As pessoas já estão aí em querer ouvir um evangelho genuíno. As pessoas já não estão preocupadas em querer chegar e ouvir uma verdadeira palavra, uma palavra que confronta, uma palavra que as pessoas chegam e dizem: duro é este discurso, quem pode ouvi-lo? Já não querem ser confrontadas com o verdadeiro evangelho. Aleluia. Por quê? Porque estamos mais preocupados em querer satisfazer os nossos próprios interesses. A gente quer chegar num culto e ouvir uma mensagem que você vai casar. A gente quer chegar num culto e ouvir uma mensagem que você vai prosperar. A gente quer chegar num culto e quer ouvir uma mensagem que Deus vai te conceder uma casa, Deus vai te conceder um carro, Deus vai te conceder um emprego, Deus vai te levar, vai te tirar de Angola para fora. Nós estamos mais preocupados. A gente não é preciso fazer um estudo de viabilidade, não é preciso analisarmos muito. É só chegarmos num culto e olharmos o perfil das pessoas, a gente consegue notar que estamos mais preocupados com os prazeres da carne em relação aos prazeres do céu.
A gente é só chegar num pleno culto e entender que a gente está mais preocupado com as coisas da terra em relação com as coisas do céu. Aleluia. A gente está mais preocupado em querer fazer as coisas da terra em relação às coisas de Deus. Aleluia. Por quê? Porque agora o que se nota, o próprio evangelho em si já se tornou evangelho da metamorfose, evangelho da transformação. Já não queremos ouvir verdade, não queremos saber sobre salvação, já não. A gente só quer saber sobre prosperidade, sobre casamento, sobre coisas que a própria Bíblia já nos garantiu que nós temos. Apenas cabe nós vivermos sobre a orientação de Deus para alcançarmos cada processo dessas coisas. Aleluia. Eu não preciso ir atrás do casamento, porque casamento é uma promessa que Deus já concedeu à sua igreja, que no tempo devido ele acontece. Aleluia. A Bíblia está dizendo em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que portanto deixará o homem seu pai e mãe e unir-se à sua mulher e tornarão-se uma só carne. Quer dizer que é um princípio que Deus já estabeleceu. Eu não preciso chegar para você e falar que você vai casar, porque casamento já é um princípio que Deus me estabeleceu. O que eu preciso fazer é viver a orientação de Deus, viver os princípios de Deus e, segundo, alcançar minha maturidade cronológica, que quando o tempo de casar chegar, eu vou casar. Então não preciso chegar e de forma constante pregar para você que você vai casar, porque você deve mesmo casar segundo a orientação de Deus. Eu também não preciso falar para você que Deus vai te abençoar de uma tal maneira, porque Efésios capítulo 3 versículo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus nos abençoou com todas as bênçãos do céu. Aleluia. Então a igreja em si já é abençoada. Pregador, mas tá bom, tem sim dificuldade no lugar onde nós estamos, enfrentamos dificuldade. Essa é uma verdade, eu não descarto essa possibilidade. Na sociedade onde a gente está, enfrenta dificuldade, isso é uma verdade, eu não descarto essa possibilidade. Mas eu quero falar para você que independentemente das dificuldades que você vive, independentemente do meio onde você se encontra, e você entende que as portas todas estão fechadas, e você compreende que já não há porta a ser aberta, eu quero falar para você que tem um Deus ao teu lado que acompanha todas as tuas lutas. Eu quero falar para você que tem um Deus ao teu lado que sempre te acompanha. Apenas vai nessa tua força e usa o que tens. Aleluia. Temos sim encarado dificuldades. Temos sim enfrentado dificuldades. Na verdade, não dá para melhor, né? Se assim eu posso dizer. Porque quanto mais o tempo vai passando, a essência da igreja tem diminuído. Quanto mais o tempo tem passado, muito dos nossos irmãos têm perdido a essência. Agora parece que Cristo já não vai voltar. Parece que vivemos de um cristianismo assim meio, sei lá. Parece que agora só vivemos um cristianismo de formalidade, de cumprir formalidade. A gente já não manifesta o amor que deve manifestar. Já não. A gente já não manifesta a união que como igreja deveria manifestar. A gente já não manifesta o compromisso com Deus que deveria manifestar. Já não. Já não. Sabe por quê? Porque a maldade cada vez mais está a assolar a humanidade. As dificuldades que surgem todos os dias no meio da sociedade têm feito com que muitos de nós temos nos esquecido da essência de Deus, dos princípios de Deus, da orientação de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu ouvi falar hoje, na manhã deste dia, sobre alguém que independentemente das dificuldades que você tem enfrentado, independentemente das dificuldades que você tem se deparado com ele todos os dias, só não pare. Aleluia. Só não pare, só não desista. Porque Deus sempre tem uma porta aberta para seus filhos. Você pode achar que aqui tudo parou, aqui tudo fechou, tudo aqui está trancado, já não tem um escape, não tem uma escapatória. Esquece isso.
há sempre uma outra porta a ser aberta. Aleluia. Tem o preço do táxi subiu. Parece que com isso a gente vai acabar. Parece sim, mas não vai. Aleluia. Porque ainda não é o nosso fim. Aleluia. Ainda não é o nosso fim. Então, enquanto a manifestação do Senhor Jesus sobre aquilo que temos desejado de forma constante em nossas vidas não se materializar, a gente deve permanecer onde está, mas cumprindo a essência, vivendo a orientação do Senhor Jesus. Aleluias. A gente vai chegar numa fase em que vai querer pensar que aqui tudo parou, aqui tudo terminou. Já não há outra escapatória, não há uma outra saída. Mas saiba que no momento inesperado, na hora inesperada, no tempo que você não contava, Deus vai manifestar sua grandeza em sua vida. Amém. Deus vai revelar o seu poder em sua vida. Mas para isso nós precisamos permanecer alicerçados na orientação do Pai. Para isso nós precisamos estar firmes nos princípios que o Senhor Jesus nos deixou. Aleluia. Aleluia. Nós estamos a caminhar todos os dias porque estamos debaixo de uma orientação ou de um governo ímpio, não cristão. E recebendo orientação de um governo que não vive segundo os princípios do Senhor Jesus, é miséria que a população vai sempre passar, é dificuldade que a população vai sempre passar, mas não devemos nos esquecer que tem um Deus por perto. Só não devemos nos esquecer que tem um Deus ali, seguindo toda a trajetória, e que tem um povo para Ele sustentar, e que tem um povo para Ele guiar. Aleluia. Amém. Eu não sei quais têm sido as tuas lutas, eu não sei quais têm sido as tuas dificuldades, eu não sei. Eu disse há pouco tempo que eu vou falar para alguém hoje que independentemente das dificuldades que você tem vivido, não desista. Vai nessa tua força e usa o que tens. A Bíblia vai dizer, a história que nós lemos, a Bíblia vai registrar que Gideão venceu aquela guerra apenas com 300 homens. Deus mostrou para Gideão que não é a quantidade de homens, não é a quantidade de homens, nem a sabedoria humana, nem o armamento que você usa, é a minha mão sobre vocês. Aleluia. É a minha mão sobre vocês. Não é a vossa capacidade, eu. Por isso que a Bíblia vai dizer que em Provérbios capítulo 21, versículo 31, se a memória não me engana, que o cavalo prepara-se para a peleja, o cavalo prepara-se para a peleja, mas a vitória vem do Senhor. Aleluia. Quer dizer que nós até podemos nos preparar, nós podemos estar alicerçados, bem ornamentados, bem preparados, mas quem vai conceder a vitória sobre nós é Deus. Aleluia. Então é nossa orientação nos prepararmos, mas a orientação de conceder a vitória, ou seja, incumbe a Deus ou incumbe a Deus nos conceder a vitória. Aleluia. Mas nós como povo seu precisamos estar preparados, alicerçados e estar atento para qualquer situação que vier. Aleluia. É de Deus que vem. Um certo dia Josafá chegou diante da presença do Senhor. Eram 3 povos que vieram pelejar contra Israel. Segundo as Crônicas, capítulo 15, versículo 20, ou capítulo 20, versículo 15, narra essa história. Jefté chegou diante de Josafá, chegou diante de Deus, da presença do Senhor, e começou a lamentar. São 3 reinos, Deus, 3 reinos que vieram pelejar contra mim. E Deus chega diante de Josafá e fala para ele: orienta todo o povo de Israel apenas me adorarem.
Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era essa a palavra que eles estavam sempre a usar. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia vai narrar da seguinte maneira aqui: enquanto Israel falava, adorava ao Senhor dessa maneira, lá, os 3 reinos que vinham pelejar contra Israel começaram a se matar entre eles. E Deus chegou a Jefté e disse para Josafá o seguinte: a peleja não é vossa, a peleja é minha. Aleluia. Não é as tuas forças. Você precisa entender que tem coisas que como homem você precisa fazer, mas tem coisas que não é da tua inteira responsabilidade. Às vezes erramos tanto em querer fazer coisas que é da inteira responsabilidade de Deus. Nós às vezes queremos ocupar o lugar de Deus enquanto que não devemos ocupar. Queremos fazer coisa que não é o nosso lugar para fazer. Por isso que nós lutamos tanto para tentar alcançar e não conseguimos alcançar, porque não é nós que temos que alcançar. Às vezes lutamos tanto com um irmão, com uma irmã para ver se converte. Já falamos tanto, exigimos tanto, obrigamos tanto para essa pessoa. Não é! Você só precisa pregar o evangelho para essa pessoa e deixa o Espírito Santo trabalhar sobre a vida dessa pessoa. Aleluia! Queres trabalhar? Tá bom, se forma, faça curso, ganha uma experiência profissional. Não é você que vai esforçar o emprego chegar ao teu alcance. Você só planta. A Bíblia vai dizer em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7 em diante. Apóstolo Paulo chega para o povo de Corinto e diz para ele: Apolo regou, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Quer dizer que eu até posso plantar, eu também posso regar, mas eu como apóstolo Paulo não tenho a capacidade de fazer brotar a semente. Quer dizer que a semente, quando germina, não é a nossa capacidade como homem de fazer brotar, é Deus na sua essência que faz brotar a semente em nossas vidas. As pessoas podem falar que aonde você plantou o teu currículo, aí há muita corrupção. Se você não pagar gasosa, você não vai ser chamado para entrevista e trabalhar naquele emprego. Eu quero falar para você: se Deus não fazer brotar a semente, quem é um homem para chegar diante de você e falar que a semente não vai brotar? Aleluia. As pessoas podem falar para você que você não vai casar. Eu estou falando que quando Deus decide brotar a semente nasce, ela germina e produza da maneira que Deus quiser produzir. O crescimento vem de Deus. Aleluia. O crescimento vem de Deus. Coisa que você precisa fazer, faça. Coisa que não é para você fazer, deixa Deus fazer. A Bíblia vai dizer que aonde termina a força do homem, aí Deus começa a operar. Você precisa entender esses princípios. Erramos tanto. A gente já veio lutar por uma coisa há bastante tempo e não conseguimos alcançar porque estamos a esforçar demais a barra. Estamos a exigir demais. Não estamos a compreender que aqui é meu limite. Aqui é o limite de Deus. Aqui eu posso chegar, mas aqui já não chego. É Deus quem tem que fazer. Aqui eu posso fazer, mas aqui eu não consigo fazer. Deus, eu terminei a universidade, tá bom. Eu já terminei a universidade, adquiri a formação que eu desejo. Agora eu preciso trabalhar. Só que eu não posso me impor no trabalho. Agora aqui você como Deus que tem que abrir porta para o trabalho. Deus, eu não tenho filho, eu preciso ter filho. Eu preciso alcançar, tem que ter filho. Eu já fiz isso aqui, casei, tenho marido, tenho isso aqui. Agora tem que ter filho. Aquilo eu não posso fazer. Deus é quem tem que fazer. Aleluia. Então tem coisas que não é de nossa inteira responsabilidade, mas é da responsabilidade de Deus. Aleluia. Você pode até lutar tanto, se você não entender que tem coisas que é para você fazer e tem coisas para Deus fazer, você nunca vai alcançar aquilo que você tem tanto desejado. Aleluia. Gideão, eu sou contigo. Vai nessa tua força e usa o que tens. Gideão, você é homem valente, tem força para lutar. Gideão, o que você pode fazer, faça. O que você não pode fazer, eu vou fazer. O que é impossível para os homens, para Deus é possível. Aqui é o nosso limite, Deus. Pai, o táxi subiu, agora é 200. Salário é esse. Para as condições em casa já não favorecem. Tá bom, trabalhamos, aqui é o nosso limite. Deus, faça alguma coisa. Deixa Deus na frente. Deixa Deus orientar você. Deixa Deus tomar conta dos teus projetos. Deixa Deus no comando de tua família. Deixa Deus, sai de frente. Deixa Deus guiar você. Deixa com que Ele seja o caminho. Deixa que Ele seja a orientação. Deixa Deus na frente.
Estamos a colocar a pegar um lugar que não é nosso. Queremos fazer tudo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus olhou para Gideão e notou que Gideão era um homem valente. Era um homem com estatura. Eu não sei se era musculoso ou não, mas a Bíblia diz que era um homem valente. Quer dizer, que era um homem de guerra. Então Deus entendeu que aquilo que Gideão pode fazer, Gideão fará. Mas aquilo que Gideão não tem a capacidade de fazer, eu vou fazer. A Bíblia está a dizer, está a narrar a seguinte história, que um dia os amalequitas saíram a pelejar contra Israel em Refidim. A Bíblia vai dizer que Moisés orienta Josué para irem no campo. Josué, tu e os soldados descem no campo da peleja. Eu, Moisés, Arão e Ur subiremos ao cume. Aleluia. O que essa história está nos ensinando? Moisés está a mostrar para nós que o que você tem a capacidade para fazer, façam. Mas o que você não tem para fazer, Deus vai fazer por nós. E é o que aconteceu naquele dia. A Bíblia vai dizer que quando as forças de Josué e os seus soldados acabavam-se, Moisés lá no sul, no cume, levantava as mãos sobre o alto e Israel prevalecia. Quer dizer, as forças de Josué e os seus soldados que se acabavam. Quando Moisés no cume levantava as mãos, Israel prevaleceu, voltava a prevalecer. Quer dizer que enquanto nós percebemos que estamos diante de uma luta, de uma dificuldade e entendermos que aqui é o nosso limite, aqui já não conseguimos fazer, então deixamos o lugar de Deus agir em nossas vidas, aí Deus age. Aleluia. Amém. Os princípios que Jesus te concedeu, usa para te fazer permanecer no caminho onde você estava. Por isso que eu disse, usa o que tens e vai na força que você tem. Para você permanecer nos princípios do Senhor Jesus, você precisa usar as ferramentas que tem te concedido todos os dias. Para você permanecer na essência, você precisa viver os princípios, a orientação que temos recebido de forma constante, que é a orientação do Reino. Aleluia. Amém. Só se torna vencedor aquele que pegou as ferramentas de vida para usar diante de uma situação. Aleluia. Aí quero abrir um parênteses, quero contar um testemunho sobre algo que aconteceu de forma repentina em minha vida. O ano passado eu vivi uma fase em que eu queria mudar de emprego. Eu queria sair do lugar onde eu estava e queria uma outra coisa, na verdade, uma outra experiência. Eu me lembro muito bem que os últimos meses do ano passado eu chorava muito o coração. De maneira que Deus agisse já. Porque no lugar onde eu estava cansado, já não queria mais lá. Então, eu fui criando várias estratégias para ver se eu saísse de lá. Fiz curso de marketing para ver se eu começasse a trabalhar como gestor de marketing. Tentei trabalhar por um tempo, mas depois caí, declinei. Tive que voltar naquele trabalho. Criei outros mecanismos, mesmo assim. Fui procurar fazer curso de design. Tentei trabalhar com ele por um tempo, mesmo assim não dava dar certo. E eu dei conta que eu estava forçar muito. Até que eu decidi parar. Pensei, para Deus, eu estou cansado aí. Eu também não quero mais ficar ali. Aí eu estou cansado mesmo. Já não quero mais ficar ali. Então, já tentei trabalhar com isso, não deu certo. Tentei trabalhar com isso, não deu certo. Tentei com isso, não deu certo. Estou sempre a voltar ali que eu não quero ficar ali. Agora aqui, pai, já é contigo. No final de dezembro, um amigo meu, né, por sinal, ele começou a trabalhar numa frota de táxi personalizado.
E um certo dia ele chega a pergunta para mim se eu pudesse também trabalhar ali. Eu disse, tá bom, se houver uma oportunidade, entre em comunicação comigo. No princípio desse ano, no mês de janeiro, ele liga para mim, pede a minha cópia do bilhete e a minha cópia da carta de condução. Mando para ele. Assim que eu envio, eu esqueci. Na verdade, passou janeiro passou, fevereiro, março, no final de abril. Era no domingo de tarde. Ele liga para mim, Miguel, amanhã vamos ir buscar o carro. Assim do nada. Vamos ir buscar o carro para ver se você começa a andar com ele. Eu fiquei sem jeito porque a gente está numa fase que para ter emprego é preciso muita corrupção. Tens que dar qualquer coisa. Outra coisa que me impressionou, eu não passei no teste. Que não vem que passa no teste. Quer dizer, eles ligaram para mim, receberam a minha documentação e logo me atribuíram um carro. Naquele dia eu fiquei 4 horas de tempo a refletir se era verdade aquilo ou não. Então eu pude perceber que coisas para nós fazermos, a gente faça. Coisas que a gente não tem a capacidade para fazer, Deus se responsabiliza em fazer. Mas nunca se esqueça que você precisa fazer alguma coisa. Aleluia.